Muito bem. Então, estamos falando aí, a gente começou, na última aula, minha intenção era falar sobre rotação do corpo rígido. Mas aconteceu que eu tinha um preâmbulo, que era justamente para visitar a descrição de rotação, que é da cinemática, né? E me pareceu que a turma precisava se aprofundar mais. Então, nós gastamos basicamente a aula inteira passada tratando da situação da descrição do movimento, tá? Quando você tem algum tipo de objeto que está fazendo um movimento circular, seja ele uniforme ou não. Então a gente gastou um tempinho na última aula, acho que foi muito positivo isso, ok? Queria fazer alguns comentários aí. Eu participei da banca do PBL, a pré-banca do PBL, da turma de Marcelo Miguel, ontem à noite, ontem, né, segunda-feira à noite. Então, eu queria fazer alguns comentários assim gerais, tá? Primeiro, eu entendo que vocês são tipo novatos no PBL, né? Tem pessoas que estão já no quarto semestre, quinto semestre, sexto semestre e tem muito mais experiência com o PBL. Dado que isso é verdade, então vale a pena conversar com vocês um pouquinho, talvez você fazer isso mais cedo no semestre, lembrando que vocês têm acesso a vários professores, né? Professores de física, de química, das matérias profissionalizantes, assim por diante. E vocês podem sempre estar consultando esses professores quanto a dúvidas, quanto a sugestões, as coisas desse tipo, até para enriquecer o PBL de vocês. Então, quando o Marcelo Miguel me convidou para a pré-banca, então, claro, eu fui fazer uma pesquisa do tema, assim por diante, eu mesmo, né? Então, eu fiz uma pesquisa e nos primeiros 5 minutos de pesquisa, eu achei um artigo, tá, que era do ex-diretor da hidrelétrica Itaipu, né? Então, ela é uma hidrelétrica binacional, brasileira e Paraguai, não é isso? Acho que é Paraguai ou Uruguai, acho que é Paraguai. Então, ela é binacional e ela é gerenciada por um consórcio, né? Então, tem uma empresa que toma conta dela. Então, essa empresa contrata pessoas tanto do Brasil, como do Paraguai, como de qualquer lugar do mundo. Então, esse artigo justamente falava sobre a questão dos crustáceos, né, que vem se desenvolvendo uma praga meio que mundial que está se alastrando aí pelos vários continentes. Se você ler o artigo está em inglês, e eu postei para vocês lá na parte de material. Também passei para Marcelo Miguel para ele passar para a turma. O que me chamou a atenção é que esse artigo, que eu encontrei sobre 5 minutos de busca, tem uma razoável profundidade em falar sobre o tema, em dar informações sobre a biologia do molusco, sobre o que é que funciona contra ele, o que, é que não funciona, fala sobre quais são as medidas que são padrão, que vem sendo tomada, e as medidas mais arrojadas. Dos grupos de PBL que eu vi, somente alguns poucos foram atrás de soluções desse tipo. A maioria ficou em uma conversa meio generalista. Bem, fica aí a recomendação para vocês, que vocês leiam o artigo. Ah, eu não sei ler inglês. Tudo bem. Pega lá o Google, pega parágrafo, bota lá, bota um parágrafo, pede para traduzir, depois bota outro parágrafo e vai andando, né? Então tem muita informação interessante. Por exemplo, eu acho assim importante para um engenheiro saber que sobre a biologia do, do crustáceo que está em questão, sobre qual é o tamanho da larva, por exemplo, que tipo de filtro eu preciso para me livrar da larva. Essa larva ela é sensível a calor, não é? Essa larva é sensível a campo elétrico, campo magnético, como é que ela aguenta plasma, né? É, é, e esse artigo vai trazer justamente essas informações. Então é muito interessante, sugiro aí, fica a sugestão aí para vocês se aprofundarem mais no tema. Tem tempo ainda até a apresentação, dá para enriquecer. E passei também esse artigo para Marcelo Miguel, porque ele circula em todas as turmas, né? Eu acho que tem informação suficiente ali, não estou favorecendo um grupo ou outro grupo, né?
Mas fica aí a dica de vocês procurarem conversar, trocar ideias com as várias pessoas da comunidade do IFMA. Não ficar só restrito ao seu grupo. E também, claro, ninguém está isolado no mundo moderno hoje em dia, todo mundo está acessível. Você pode até ler esse artigo, mandar uma mensagem para o ex-diretor e conversar com ele, trocar e-mail, né? Então, eu já tive vários alunos meus que, em orientação de iniciação científica, entraram em contato com quem escreveu o artigo para tirar dúvida, para trocar ideia. Isso, às vezes, é bem-vindo, às vezes não, né? Depende muito do outro lado. Mas se for bem-vindo, ótimo, funciona. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu. Diga. Professor, especificamente sobre essa questão dos moluscos aí, professor, ele sim é um problema dessa empresa que a gente está trabalhando. Só que na bomba em questão, o professor deixou bem claro lá que não era um problema, entendeu? Que era, tipo assim, esses crustáceos aí, ele influencia, impacta mais nas bombas que captam a água diretamente no rio, entendeu? E a nossa bomba desse Entendo. BPL, ela fica mais por meio do processo de tratamento, entendeu? Então os Eu crustáceos percebi isso, mas se você for Aí por ler, isso que ele falou assim, que se não você ler impactaria esse nosso artigo, problema. estou entendendo. Mas eu achei curioso que eles mostraram essa realidade, né? Eu achei curioso, porque se não impactasse, a empresa dissesse, olha, não impacta, então não tem impacto nenhum, então ele não mostraria nem essas imagens. O fato de ele mostrar a imagem me chama a atenção que ele tem um pouco de preocupação. E se você ler o artigo, ele vai falar sobre infestação em turbina de hidroelétrica. A pessoa tem que abrir a turbina da hidroelétrica para poder raspar. Então, tudo bem, a questão é que estou falando assim, a larva, ela é de micrometros de tamanho, ela invade o sistema todo. Ela não se fixa em nenhum objeto se a velocidade do fluido estiver muito alta, ou se essa superfície for de alguma traga uma aversão à fixação dela. Então, por exemplo, ele vai falar sobre a questão de, por exemplo, aço é uma coisa que chama essas larvas. Não intuitivo, né? A gente acha que aço é tão duro e tal. Outros materiais já trazem uma versão, tipo cobre ou zinco, né? Vai trazer uma versão, a lava vai tender a não se fixar. E ele vai entrar no estudo de qual se fixa e não se fixa. E ele vai falar também que em hidrelétrica, lá dentro da tubulação, o pessoal está, até nas turbinas, está achando esses crustáceos. Quando a velocidade está acima, não sei se ele cita o número 1,5 metros por segundo, não se fixa. Mas se estiver abaixo, ela pode se fixar. E o pior, que devido à distribuição de velocidade desses sistemas, ela é muito variada. É que nem, por exemplo, a circulação do sangue. A circulação do sangue, ela tem uma velocidade média, mas devido à geometria das bifurcações de válvulas e outras coisas assim, tem lugares que o sangue está quase parado. Né? Então, vai ter diferente comportamento do sangue em diferentes partes do corpo devido à distribuição de velocidade. É justamente um dos problemas da Covid, é que a Covid tem uma tendência a formar trombo. Trombo forma muito onde tem baixa velocidade de sangue. E baixa velocidade de sangue geralmente acontece quando tem obstrução, quando tem alguma coisa, não por causa da obstrução, a obstrução aumenta a velocidade, né, mas em torno da obstrução vai encontrar lugares, bolsões, onde a velocidade é mais baixa. Então, vai favorecer essa situação. Então, é uma situação muito complexa, de fato. Eu entendo o que você está falando, e só que me chama a atenção que a empresa, né, levou para esse lado. Né? Então, vale aí para pensar. De qualquer forma, esse artigo vai trazer alguma informação sobre o sistema, tá? A Certo? gente Mais algum agradece, comentário? obrigado. Não, só Tá, isso. tá, Da tá. fora Fica que aí os crustáceos ainda fazem entupimento da tubulação, pode entupir a tubulação. esse é outro lado, assim. Quando você pega, isso que eu falei até na apresentação. Quando você pega e tenta limpar o crustáceo lá na boca, né? Então você vai pegar, sei lá qual é o método que você vai usar. Você vai usar vapor, vai usar, sei lá, chama, vai usar campo elétrico, campo magnético, ou vai bater nele. Qualquer coisa que você fizer, você vai soltar pedaços e partículas, coisa desse tipo, né? Às vezes muito pequenas. Elas vão ser carregadas quando você ligar o sistema, isso vai ser carregado.
pode ser carregada imediatamente ou aos poucos, você nem sabe como é que vai ser isso, né? Então, em algum momento, essas partículas entrando no sistema, isso pode levar a danos diretos, né? Mas também vai piorar o problema da cavitação, porque, como vocês sabem, a cavitação é como se fosse uma ebulição, né? Então você tem a água ferve e depois ela para de ferver, né? Então você tem a vapor se forma dentro do líquido, forma uma bolha e depois tem um colapso da bolha quando esfria. Então ela vai virar do líquido para o gasoso, depois ela passa do gasoso para o líquido. Isso é muito repentino. Quando é tão repentino que um lado da bolha bate no outro. Então, quando tem um colapso, ela geralmente colapsa em uma direção, ela vai colapsar assim, essa parte aqui bate uma na outra, ó, e aí ela some. Quando bate aqui, a pancada é muito violenta. Então, é tão violenta que alguns físicos já estudaram essas microbolhas dentro da, até maiores, microbolhas e maiores, dentro de um fluido, examinando se haveria a possibilidade de você, um lado, bater no outro de forma tão violenta que você tivesse fusão nuclear. Então, teve uma suspeita, e uma suspeita que nunca ficou bem resolvida, que de fato existem processos nucleares quando tem um colapso dessas microbolhas, porque a velocidade é tão grande que os átomos se batem, se desmantelam e os núcleos vão um em direção ao outro com velocidade violenta. Isso foi uma suspeita, nunca ficou bem resolvido, ainda está por resolver isso, né? Então, você vê que quando você tem impurezas, as impurezas vão levar a superfícies de formação de bolha. Então, se você pegar água e ferver água sem nada dentro, a água ferve de um jeito. Mas se você, no fundo da panela, botar coisas que são pontudas, né? Então, digamos que você tivesse aí um objeto tipo um ouriçozinho pequeno, pequenininho, você botasse ali dentro, não vou pensar ouriço que eu vou matar o ouriço, mas é um objeto que parecesse, por exemplo, metálico, parecesse com ouriço, se você botasse. Aquelas pontinhas do ouriço iam ser superfícies que iam favorecer a formação de bolhas com vapor. Então, aí o fluido vai ferver de forma diferente, vai entrar em ebulição mais rapidamente, inclusive, se você marcar o tempo, né, ele acaba entrando em ebulição com a temperatura mais baixa também. Então, essas impurezas são muito importantes. Bem, aí fica aí os comentários, tá? Eu não sou especialista nisso, não tenho nenhum, eu fui na boa vontade de ver os trabalhos, espero ter cooperado com a engenharia. Queria deixar uma coisa para vocês, uma informação, né? Que nos últimos semestres, né, tem sido cada vez mais difícil você encontrar professores para gerenciar o PBL, para entrar na banca, entrar na pré-banca e fortalecer justamente o PBL. O PBL é uma pérola da nossa formação em engenharia. Né? Ela é a alavanca, é a força motriz, é a razão que o IFPA aprovou tão facilmente esse curso e ficou tão entusiasmado em seguir o curso para ver o que acontece, porque nós somos a primeira engenharia do IFPA, que eu saiba, que tem PBL. Então, não deixem isso terminar, motivem os professores, procurem se organizar para manter essa tradição. Pode ser até que você pense em modificar o formato. Não estou satisfeito com o formato, deve ser um formato melhor assim. Então, contribuam, passem para os seus representantes, passem para o conselho da engenharia e tentem modificar tal que ele fique melhor ainda. Então, isso é uma coisa positiva, né? Mas não deixem que morra, tá? Ok. Alguma contribuição? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida em relação ao experimento número 2, que tem duas partes lá no Sim. Classroom. Tem um com a data e o outro sem a data. É para a gente entregar no que tem a data? Eu botei dois. Eu botei uma data, uma sugestão de datas, eu ia tirar o outro sem a data. Seria com a data. Mas aí, tipo assim, a data é no final do mês, é por agora, assim. Então, É sábado. é sábado. Aí eu queria saber se tá ok o sábado com vocês, é um dos itens que eu ia abordar. Para mim,
Acho que Ok, não tem então, problema. Ô, professor, só tem uma questão, que lá no formulário você pede um relatório, aí é para a gente usar as informações do outro, né? Para fazer esse relatório. exatamente. Então, um foi para passar o material, né? O outro foi para ter um lugar, um espaço para você depositar fisicamente o seu relatório. Então, eu estou entendendo que você pegou aquele roteiro, você vem seguindo em grupo e tal, caminhando em direção a obter não só a gravidade, mas o desvio na gravidade, poder fazer um relatório onde você responde principalmente aquelas perguntas que eu coloco, né? Então, é muito rico você responder aquelas perguntas. E uma vez você consiga responder e formar um relatório, tá, entrega isso está de boa. Tá? Lembrar os meus comentários no experimento anterior. Ok, tá bom. Então vamos adiante. Bem, como eu fiz os comentários à parte, hoje eu não fiz uma tela de comentários, tá? Então eu já parto logo para o itinerário. A gente vai começar lembrando o sistema de coordenadas cartesiano e o produto vetorial. A gente vai falar sobre rotação do corpo rígido, momento de inércia, né, do ponto material e do corpo rígido em si, e falar sobre a energia cinética desse objeto e do torque, se a gente tiver tempo. É improvável que a gente chegue até torque, mas está aí na nossa meta também. Muito bem. Lembrando, então, sistema cartesiano. Tá? Então, o sistema cartesiano ele tem um eixo X, tem um eixo Y e tem um eixo Z. O que eu queria que vocês observassem é, tecnicamente, se você olha o plano XY, tá? Você tem os coordenadas aí, XY, você vai botar o eixo Z, você tecnicamente teria dois sentidos de escolha para o eixo Z. Você poderia botar ele para cima ou para baixo. Né? Então, você sempre escolhe de um tipo. Qual é que você escolhe? O que é o padrão? Pra cima. Para cima. E por quê? Positivo. O que quer dizer positivo? Boa resposta, viu? Por que positivo? Se tivermos medindo geralmente velocidade, algo do tipo, ou área, a gente sempre busca uma área ou uma velocidade positiva. A resposta foi boa, a justificativa não funcionou. Então, tem a ver com o positivo, com definir o positivo. Então, na verdade, é uma situação de convenção. Você vai escolher. Joga a moeda para cima e escolhe. Claro que o pessoal lá no passado fez essa escolha para a gente e a gente mantém essa escolha até hoje. A escolha foi feita que o eixo Z, nessa situação, está para cima. Tá? Então, o sentido positivo do eixo Z é para cima. E essa convenção, simultaneamente, também define o seguinte: você vai considerar a medida do ângulo do eixo X para o eixo Y. Então, qualquer ângulo que você definir vai ser positivo do eixo X para o eixo Y. Ou seja, se você considerar a direção do eixo X como sendo θ igual a zero e a do eixo Y sendo θ igual a 90, tá? Então, você vai dizer, ó, eu defini aqui como sendo o eixo X 0 graus, o eixo Y é 90, note aí, mais 90. Ou seja, eu estou definindo que no sentido da seta aí, os ângulos vão aumentar, tá? Progressivamente, sempre se mantendo positivos. Se eu fosse no sentido contrário, então, por essa definição, se eu fizesse um ângulo que vai do eixo X positivo para o eixo Y negativo, eu teria ângulos negativos. Tá? Então, note que esse sistema se torna especial. Ele tem uma convenção embutida nele. A gente chama essa convenção da regra da mão direita. Basicamente, você mostra assim, ó, com os dedos, os 4 dedos da mão, excluindo aí o polegar, você mostra o sentido em que os ângulos aumentam. Então, elas estão aumentando neste sentido. Então, automaticamente, o dedão vai mostrar o sentido positivo do eixo Z. Então, note que este sistema aqui, ele segue o que a gente chama a regra da mão direita. Se eu voltasse para esse sistema aqui, se eu definisse como sendo positivo de x para y,
o meu dedão estaria em oposição ao eixo Z. Eu precisaria trocar a mão, usar a mão esquerda. Então a gente diz que este sistema é um sistema de mão esquerda e o próximo sistema é um sistema de mão direita. Então, claro que o pessoal antigamente gostava de palavra complicada, então eles têm uma palavra complicada para distinguir entre esses dois. Que é esse aqui, é um sistema de mão esquerda, então eles chamam de levógiro, tá? E o outro sistema, que é o correto, que a convenção diz que a gente deve seguir, é o dextrógiro. Você é destro, né? Então, aí, ó, regra da mão direita. Ou seja, essa história de regra da mão direita, ela não nasce na física, ela nasce na matemática. Ok? Então, aí, ó, sentido de giro com esses dedos, dedão para cima. Agora, a mão direita sempre é a mão direita. Não muda. E você pode mostrar a mesma coisa com a mão direita de diferentes formas. Então você poderia dizer assim, olha, bota o dedão na direção do eixo X, bota a mão aberta com os dedos na direção do eixo Y e automaticamente o eixo Z está na palma da mão. Então, ó, dedão na direção do eixo X, dedos na direção do eixo Y, eixo Z está na palma da mão. Novamente eu usei a mão direita. Eu vou dar preferência justamente à regra da mão direita, onde os dedos parecem fazer assim, ó, um movimento de rotação. Ok? Alguns professores preferem usar a mão aberta. Não tem problema. Os dois são equivalentes. Então, é verdade, tá? Se você botar aí o dedão no eixo Z, os dedos no eixo X aberto, o eixo Y sai da palma da mão. Se você consegue ver aí na imagem, ó, dedão, eixo Z, eixo X, Y. Isso quer dizer que se eu fosse definir um segundo ângulo, ele partiria do eixo Z. Para quem estudou coordenadas polares lá na geometria, sabe que você tem um ângulo definido no plano XY e tem outro ângulo definido a partir do azimuth, que é o eixo Z, o equivalente ao eixo Z. Okay? Então fica aí a dica, nasce na matemática, o nosso sistema de coordenadas já traz embutido essa história da regra da mão direita. Ok? Muito bem. O sentido positivo do eixo Z é escolhido casado com o sentido positivo de giro do eixo X para o eixo Y. Então você tem um sentido de giro definido do eixo X para o eixo Y como sendo positivo, e você escolhe isso casado com o sentido positivo do eixo Z. Os sistemas de coordenadas cartesiano segue o que a gente chama a regra da mão direita. Eu vou usar muitas vezes a sigla aqui de RMD. A regra da mão direita vai ser importante para todo o material que a gente vai ver adiante, mas também para quando a gente chegar em física geral 2, né, e também além, né, nas matérias profissionalizantes. Já viu, né, na física, a regra da mão direita sempre aparece quando há giro, quando há uma rotação, quando há um rodopio. Então, toda vez que tem algum sistema que gira, ou alguma grandeza que envolve a coisa de girar, vai inevitavelmente aparecer essa história da regra da mão direita. Para quê? Para a gente poder definir o que é positivo de forma unívoca. E definir, claro, quando você define o que é positivo, automaticamente o que está no sentido oposto é negativo. Né? Então, já vai ficar definido também. Ok? Muito bem. É comum também aparecer o produto vetorial. Então, vai aparecer o produto vetorial. O produto vetorial também segue a regra da mão direita. O que é o produto vetorial? Então, eu botei um exemplo aqui à esquerda. Eu botei dois vetores, um vetor A e um vetor B, que estão no plano XY. Tá? O produto vetorial desses dois vetores vai dar o vetor C, que está ao longo do eixo Z. Tá? Note que o ângulo é definido como saindo de A para B. Segue aí, ó, aqueles dedos mostrando um giro. Automaticamente o dedão está para cima. Isso quer dizer o quê? Que o componente CZ do vetor C também vai ser positivo. Então, se você fizer o produto vetorial desses dois vetores, você vai obter
um vetor ao longo do eixo Z, ou seja, o componente X e o componente Y vão ser nulos, e também o componente Z vai ser positivo, porque o produto vetorial segue a regra da mão direita. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o produto vetorial que a gente vai estar precisando nas próximas aulas. Mas para o final da aula de hoje e também na próxima aula. Lembrando aí, o produto vetorial de C entre os vetores A e B é definido por essa matriz aí. É o determinante dessa matriz. Vocês devem ter visto isso lá na geometria. Vocês viram isso na geometria analítica? Álgebra linear, no caso. Álgebra linear, foi? Não viu em geometria não? Não chegou em vetores não lá? Vi. Ok. Porque você vai ter nas duas. Ele é primeiro apresentado em termos de geometria, para você ter uma ideia espacial da coisa, e mais tarde a álgebra linear é terrível, né? A álgebra linear abandona a visualização e cai para dentro das contas e propriedades de matrizes, assim por diante. Então você muitas vezes perde a visualização na álgebra linear. Mais tarde, claro, em matérias mais avançadas da matemática, você vai ter que se desdobrar e vai ter que aprender para poder visualizar, né, o que está acontecendo na álgebra linear. É muito interessante a álgebra linear. Uma das minhas matérias prediletas aí da matemática é a álgebra linear. E uma das mais importantes para o engenheiro, tá? Chama a atenção que ela não é fácil, para mim foi difícil na época, eu me lembro, tive muita dificuldade, eu tive que procurar vários livros, até achar um livro que eu simpatizava, e aí consegui estudar através dele, e consegui avançar, né, só então, ou seja, não é fácil, mas é importante, ou seja, o que acontece hoje em dia há de suporte à engenharia, de forma muito significativa, a computação, ou seja, as contas não são mais tão analíticas, mas são discretas. Para fazer contas discretas, você usa muito vetores e matrizes, ou seja, as linguagens de programação são feitas baseadas em vetores e matrizes para você fazer cálculo numérico. Então, isso faz com que a álgebra linear seja, então, o alicerce da modernidade da matemática dentro das engenharias, dando suporte à computação. Então, muito importante. Muito bem. Então, essa matriz é diferente, né? Vocês deveriam ter protestado fortemente quando o professor apresentou essa matriz para vocês. Porque essa matriz ela traz uma coisa muito diferente, que é o seguinte, os componentes da primeira linha, a primeira linha toda, não é composta de escalares, ela é composta de vetores, nesse caso especificamente, os versores, I, J e K. A gente já falou sobre esses versores. Esses versores mostram a direção e sentido do eixo X, Y e Z, respectivamente. Ok? Mas vocês nunca tinham visto antes uma matriz onde os componentes de cada uma, os componentes da primeira linha, né, são entes que não são escalares, são versores. Okay? Mas a definição é assim mesmo, você rapidamente se acostuma com isso. Para fazer o determinante aqui, eu uso o método, né, onde eu pego o I, multiplico ele pela diagonal principal, então eu tenho I, AY, BZ, aí depois eu venho para o J, multiplico por AZ, BX, venho para o K, multiplico por AX, BY, né? Então eu peguei, é como se eu tivesse repetido as colunas aqui e pegado as diagonais, é equivalente, né? Então eu tomo essas somas como sendo positivas, né? Cada um dos termos, esses produtos são positivos, eu vou somando eles, né? E depois eu venho subtraindo as diagonais secundárias. Então eu pego o K, multiplico por AY, BX, o J, AX, BZ, né? E o I, AZ, BY. Então é assim que eu obtenho o determinante. Indo para frente, né, as diagonais principais aqui, ó, e as diagonais secundárias vão ter sinais trocados, né, na soma. Então, aí dá para obter o determinante. Daqui a pouco a gente faz isso aí para a gente praticar.
Muito bem. Então, você quer justamente, isso vai dar um resultado de vetor. Então, a presença dos versores na primeira linha vai lhe dar um produto, um determinante, que é um vetor. Então, isso aqui é diferente do produto escalar, porque vai dar um vetor como resposta. Muito bem. Então, a gente pode fazer o seguinte aí, ó. Exemplo, determine o produto escalar entre o vetor A, que é 5 vezes J, e o vetor B, que é 6 vezes I. Depois B, faça B e A, ou seja, mude a ordem, né? Em cada caso, qual o sinal de CZ e qual é o módulo, né? Aproveite também e responda: o produto vetorial é comutativo, né? Então a gente começa a examinar as propriedades desses vetores. Ok, tente fazer então. Professor, tem como voltar na questão? Eu vou deixar, eu só estou tentando pegar aqui o Ok. painelzinho, deixar já aberto. Ali foi uma barbeiragem. Apertei no botãozinho errado. Ok, eu arrumei aí a matriz para vocês, quem não conseguiu arrumar, né? Quem estiver na frente não tem problema, pode me dar até o resultado.
Menos 30K, não? Isso, menos 30K, muito bem. Então, é rápido aqui, vai dar menos 30 vezes K. Então, para quem está tendo dificuldade com a conta aqui, como é que você faz isso? Colocar em amarelo, tá? Você vai fazer primeiro, esse produto vai tomar como positivo, tá? Depois você vai fazer esse produto, colocar como positivo, e por fim você vai fazer esse produto aqui, em vermelho. Ok? Então você vai ter 3 produtos aí que vão ser positivos. Depois você vem com o negativo. Então você vai pegar e multiplicar essa diagonal, depois essa diagonal, e por último, em vermelho, essa diagonal. Aí você vai botar as diagonais descendo e para a direita vão ser positivas, as diagonais descendo e para a esquerda vão ser negativas. Então você vai ver que somente uma não é nula, é a que envolve o versor K, o 5 e o 6, como está para a esquerda descendo, negativo. O item B, a resposta vai ser quanto? Novamente aqui eu vou ter o seguinte, ó, pediu-se C é igual agora o produto de B e A. Ok? Vai dar a Já mesma tem coisa. vai dar a mesma coisa, você vai ter o seguinte, então C vai ser igual a o determinante de I, J, K, 6, 0, 0 e 0, 5, 0. Note aí que somente uma dessas minhas diagonais vão ser diferentes, vai ser diferente de 0, que vai ser Professor, justamente... Oi. essa matriz por ser 3 por 3 repete as 2 primeiras colunas para ficar... Você pode fazer isso. Eu economizo o tempo de repetir e faço esse esquema que eu mostrei aqui. Esse esquema que eu estou fazendo aqui é equivalente a repetir as colunas. Então, se você prestar atenção aqui, ó, estou fazendo assim, ó, eu vou estar dizendo, para frente, os positivos vai ser I vezes 0 vezes 0. O J vai ser 0 vezes quem? Essa coluna de K, né? Então é J vezes 0 de K. Então note aí que eu estou fazendo esse esquema de repetir, mas sem repetir para não criar muito espaço. Se você quiser fazer, não tem problema, vai dar a mesma coisa. Tá? Então eu não ocupo espaço, ganho tempo e sai direitinho. Muito bem. E aí como resposta deu o quê? Deu a mesma coisa ou não? Não. Deu a mesma coisa, menos 30K. Olhe bem, eu vou... positivo. Vai dar, ó, positivo mais 30K. Como é que você vê isso aqui, ó? A diagonal que eu estou usando é para frente, vai K, 6 e 5, ó, tá vendo? Então, K, 6 e 5. Note aí que se isso aqui tivesse repetido aqui na frente, eu ia continuar aqui a bater no 6 e 5. Então, é a mesma coisa que repetir. Então, como eu estou indo para a direita e para baixo, é positivo, então vai dar mais 30K. Inclusive, quem está estudando lá álgebra linear, ou já estudou, sabe que o determinante muda o sinal quando você troca duas linhas ou duas colunas da matriz, ok? Então essa é outra forma de saber, troca o sinal. Muito bem, isso quer dizer o seguinte, em cada caso, qual o sinal de CZ? Então aqui, ó, nesse caso, C de Z, que é o componente Z, ele vai ser menor do que 0, e nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, CZ vai ser maior do que 0, ok? Isso quer dizer, então, que esse aqui está para cima, tá?
no eixo Z, tá apontando para cima, e o de cá aponta para baixo no eixo Z, ok? Todos os dois seguem a regra da mão direita. Então, se você desenhar, tiver o trabalho de desenhar esses vetores e tentar aplicar a regra da mão direita, você vai ver que o sentido dos vetores C bate direitinho com a regra da mão direita, a partir do ângulo do primeiro para o segundo. Então, neste caso aqui, ó, sempre que eu escrevo, eu gosto de escrever assim, ó. Deixa eu usar cor preta. Então, ó, observem aqui, C é igual a A vetorial B, tranquilo? Então, muitas vezes eu gosto de botar uma seta aqui embaixo, especialmente quando o aluno está iniciando, dizendo assim, ó, o θ, ele é definido de A para B. Já nesse de cá, olha o que acontece, porque mudou a ordem, o ângulo θ é definido de B para A, sempre do primeiro para o segundo. Então, como o sentido do ângulo θ mudou, inverteu o sentido do vetor resultante, né, para bater justamente com o sentido positivo do ângulo θ. Então, é como eu falei, isso é casado, ok? Então, aqui na apresentação, a gente acabou de falar, de fazer aqui essa parte, ó, faça um desenho ilustrando cada operação e mostre como a regra da mão direita pode ser utilizada para definir o sentido do vetor C. A regra da mão direita é necessária? Não, a regra da mão direita nunca é necessária. A matemática é suficiente. Então, quando eu calculo o determinante dessa matriz aqui, ó, já vai me dar o vetor C no sentido correto, na direção e sentido correto. Então, eu não preciso nunca da regra da mão direita. A regra da mão direita é um artifício prático, tá? Para você rapidamente, sem fazer conta, tá determinando direção e sentido. Porque muitas vezes direção e sentido vai ser importante, né, em outros contextos, quando a conta não é importante. Aí pergunta aqui, o produto vetorial é comutativo? Não, pelo contrário, ele é anticomutativo. Okay? Muda o sinal quando você troca a ordem. Muito bem. Propriedades ainda do produto vetorial. Então, note o seguinte, ó, o vetor, quando você faz C é igual a A vetorial B, C vai ser perpendicular ao vetor A, ao mesmo tempo que C é perpendicular para o vetor B. Nesse desenho, meu A e B estão confinados ao plano XY, mas isso não é importante, tá? Pode ser ter qualquer direção, aqui é só um exemplo. Então, quando você busca outros exemplos, você vai ver que sempre é verdadeiro. Que se você fizer esta conta do determinante aqui, o vetor C tanto vai ser perpendicular a A quanto a B, isso simultaneamente. Também é possível mostrar que o tamanho do vetor C vai ser igual ao tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B vezes o seno do ângulo entre os dois. Então, o ângulo θ, ele é orientado sempre de A para B, ou seja, do primeiro para o segundo. Ok? O sentido de C segue a regra da mão direita, a partir da orientação do ângulo θ. E a gente já discutiu sobre isso. E também o seguinte, o vetor C, tá, vai ser igual a zero se A e B forem paralelos ou forem antiparalelos. Então, se eles estiverem na mesma direção, aí o ângulo é zero, seno de zero é zero, então o vetor C tem módulo nulo. E para 180 a mesma coisa é verdadeira. Ok? Muito bem. Então, bastante aí para revisão aí de produtos vetoriais, tá? Rotação dos corpos rígidos, então. Vamos lá. A gente viu um vídeo na última aula, tá? Eu não vou repetir o vídeo aqui, não cabe, tá? Vocês podem depois estarem consultando aí. Muito bem. Então, vamos pensar aí no universo mais simples. Eu fiz essa proposta lá no início do curso, quando a gente falou de cinemática, tá? Então, quando a gente volta aqui para o universo mais simples do mundo possível, que você pode imaginar, seria um vazio bem grande com uma pequena massa, né? Ali, pronto. Aí você tem um único ponto material, tá? Aí note que nessa situação aí, tamanho não é importante, porque você não tem nada para comparar. Movimento não é importante, porque você não tem nada para comparar, ou está se aproximando de tal coisa, está se afastando de tal coisa. É uma bolinha solta, em um grande espaço vazio. Então, nessa situação, nem dimensão não faz sentido.
Então esse é o universo mais simples. Se você tenta complicar esse universo um pouquinho mais, você bota 2 bolinhas. Tá? Aí pronto. Quando entra 2 bolinhas, já fica interessante, porque o que acontece? A outra bolinha pode se afastar da primeira ou se aproximar da primeira. Se isso é verdade, a gente pode falar de taxa de aproximação, então você vai ter uma dimensão e você vai ter um vetor velocidade. A bolinha pode estar se afastando ou pode estar se aproximando. Uma bolinha pode rodar em torno da outra? Não faz sentido, porque você não tem nada para você fazer uma referência, né, para ver que há uma rotação. Então, está rodando em relação a quê? Ok? É que nem alguém perguntar assim, o universo roda? Você fala, roda em relação a quê? Se o universo é tudo, é o nosso universo mesmo, se é o todo, se você perguntar e roda, vai perguntar em relação a quê? Só se tiver outro universo ou tiver coisas fora do universo. A gente não sabe porque a gente está dentro do nosso universo, a gente não consegue enxergar fora. Nem sabe se existe fora. Então não faz sentido a pergunta e roda. Tá? Então, nessa situação é possível se afastar e se aproximar, pois agora há uma referência. Com a velocidade também agora tem posição, tem deslocamento, vai ter aceleração, todas aquelas coisas da cinemática. Né? Então, existe uma descrição linear da física em uma dimensão. Beleza, é cinemática. Aquele x é igual a x0, né, mais v0xt, mais ax é um meio de axt ao quadrado, se a aceleração for constante. Se a aceleração for outra, entra aquelas integrais lá que a gente viu, né, lá no início. Então, esse é o universo mais simples. E se você complica mais um pouquinho, você, em vez de 2 massas, bota 3. Poxa, aí aparece uma coisa sensacional. E agora existe a possibilidade de bolinha número 2 rodar em direção à bolinha número 1, tendo a bolinha número 3 como referência. Então, bolinhas 1 e 3 fazem uma linha, que é referência, e a outra bolinha pode rodar em torno da primeira bolinha. Isso é massa, porque agora você vai ter a rotação. Ok? Então, agora é possível se afastar, se aproximar, mas também é possível umas coisas rodarem. Né? Eu tomei como exemplo aí a bolinha 2 rodar em torno da bolinha 1, mas poderia ser outras situações. Muito bem. Aí você vai descrever o movimento. Aí você vai perguntar, sim, isso aí é sentido horário ou anti-horário? Quem entra aí na conversa? Anti-horário. No caso, a bolinha está com velocidade, né? Mas note aí o seguinte. Em relação à bolinha do meio. Exatamente. E se você olhar do outro lado? Você olhou por trás, e agora? Agora é horário. Aí você viu aí complicado? A mesma situação, que de um lado é horário, do outro lado é anti-horário. Depende da posição do observador. Aí você complicou tudo. Como é que você vai começar a falar de horário e anti-horário para rotação? Você vai deixar o povo doido. Então a gente tem que ter um sisteminha, uma convenção, que a gente fale, a rotação é desse jeito, e todo mundo vai entender. Não vai depender se você está de um lado ou está de outro. Aqui, ó, desse lado, você falou aí anti-horário, mas eu mudei, ó, o ponto de observação para o outro lado. Aí você falou a mesma situação, é horário, e aí qual é? O pessoal de um lado das bolinhas vai dizer uma coisa, o pessoal do outro vai dizer outra, vai ter uma briga. A gente quer evitar isso. Então, o que é horário para uns não é horário para todos. Então, esse negócio de falar de horário e anti-horário cai por terra. Isso é ruim. Voltando, então, à situação normal, o que a gente usa para sair dessa situação? Justamente a regra da mão direita. Ok? Então, você pode pensar na regra da mão direita, tá? Dessa forma aqui, ó, o dedo mostrando a rotação. Então, a rotação está mostrando a direção da bolinha, a direção de giro da bolinha número 2. Ela está indo para cá. Automaticamente, meu dedão está saindo da tela. Então, eu botei um diagramazinho aqui, tem uma mão direita aqui no diagrama, tá? Note que essa mão direita está sendo comparada a um parafuso. Ok? Você está pensando assim, olha, a ponta do parafuso pode ser representada por um círculo com a bolinha no meio, para parecer uma ponta. E se for um parafuso Phillips, o outro lado pode ser representado por uma cruz. Então agora fica direito, ó.
Eu estou dizendo, tem um sentido de giro. Se for, tá, para cima, tá saindo da tela, eu vou ter ó, um pontinho com um círculo em volta. Se for para dentro da tela, eu vou dizer, olha, um círculo com a cruz, ou seja, eu estou mostrando qual parte do parafuso eu estou vendo. Então, voltando ao meu diagrama aqui à esquerda, tá? Eu vou então colocar um vetorzinho aqui, ó. Esse vetor que você está enxergando segue o parafuso, que representa a regra da mão direita, e está dizendo o seguinte, ó, o sentido de giro tá sendo este, o dedão sai da tela. Se o dedão sai da tela, eu represento isso com um círculo e uma bolinha no meio. Estou pensando, então, nesse parafuso que segue a regra da mão direita. Tem parafuso que não segue, tá? Se você desmontar o seu ventilador em casa, você vai descobrir que o parafuso que segura a hélice não é da mão direita, ele é um parafuso da mão esquerda. Eu não vou ter interesse nenhum nesses parafusos de regra da mão esquerda. Todos os parafusos que eu vou pensar aqui nessa disciplina vão ser regra da mão direita. Ok? Muito bem. Então, voltando aí, ó, se eu olho de trás agora, como é que fica? O dedo mostra o giro e eu estou mostrando assim, olha, vetor entrando na tela, ou seja, com a regra da mão direita, todos os dois lados, quem olha da frente e olha de trás, concorda com o sentido de giro que é representado pelo vetor. Neste caso aqui, ó, eu estou mostrando sentido de giro, dedão entrando, ó, dedão entrando, tá certo? Muito bem. Se você olha do outro lado, a mão virou, ok? Então você vai ter, ó, sentido de giro, dedão entrando. Deixa eu voltar aqui porque eu falei errado. Ó, eu tenho sentido de giro, tá? Dedão saindo da tela, confere. Passa aí, tente fazer, porque eu não posso mostrar para vocês. Tente fazer aí. Dedos, tá? Mostrando a circulação da bolinha número 2. Dedão sai da tela. Agora, na imagem, quando eu viro de lado, vire a sua mão de lado, você vai ver que a rotação está correta e agora o dedão está entrando na tela. Se você usar a regra da mão direita, tanto o pessoal na frente da tela como atrás da tela concordam, dizem a rotação é a mesma. Okay? Não tem essa divergência entre horário e anti-horário, você tem uma convenção. Então você pode ter duas possibilidades. A rotação está concordando com a regra da mão direita, mas se for no sentido oposto, ela discorda. Então só tem duas possibilidades, mas os dois lados sempre vão concordar. Então se eu achar que segue a regra da mão direita, o lado de lá também acha. Se eu achar que discorda, o lado de lá também acha que discorda. Então, é por isso que a gente tem essa convenção da regra da mão direita que vem da matemática e também se aplica na física. Toda vez que eu tiver rotação, claro, vai aparecer esse tipo de coisa. Muito bem. Então, agora é possível, tá? Havendo a mudança da posição angular, temos velocidade angular, temos aceleração angular, todos vão necessariamente ser grandezas vetoriais. Ou seja, em vez de falar roda no sentido de roda no sentido horário e anti-horário, a gente vai dizer, olha, segue a regra da mão direita e é um vetor que é perpendicular ao plano de giro. Ou seja, a minha velocidade angular, a gente já falou sobre esse conceito na última aula, vai passar agora a ser uma grandeza vetorial. E vai seguir a regra da mão direita. Ou seja, a bolinha tá girando, tá, para a esquerda, no sentido, na tela você está olhando aí, você deve concordar comigo, tá, no sentido anti-horário, dedão saindo da tela. Então, dedão saindo da tela é o meu vetor velocidade angular. O que é a velocidade angular? É a velocidade pelo raio. Lembra disso? Ok. Então, agora ela passou a ser uma grandeza vetorial. Ela é perpendicular ao plano do giro e também ela segue a regra da mão direita a partir do sentido do giro. Ok? Nosso universo mais simples agora é tridimensional. Tá? Muito bem, então fica aí. Os vetores angulares são perpendiculares ao plano de rotação e o sentido desses descreve o sentido do giro. Então,
É essa a definição aí do nosso vetor velocidade angular. Muito bem. Então, e se você, em vez de ter 3 bolinhas, você tem uma bolinha e uma haste? Okay? Continua verdadeiro que a haste pode girar em relação à referência estabelecida, por exemplo, no centro da barra, à bolinha. Então, essa barrinha de cá pode girar. Se ela gira, tá? Ela vai ter um sentido de giro, que vai ser a direção do ângulo θ, nesse caso, tá? Dedão saindo da tela, ou seja, essa haste não só tem uma velocidade em cada um dos seus pontos, mas também ela tem uma velocidade angular para a barra. Essa velocidade angular é um vetor e é perpendicular ao plano da página. Muito bem. Descrição linear e angular, ok? Lembre aí o seguinte, ó. A gente falou sobre essa tabela já antes, ela aqui está de formato diferente, talvez mais bem cuidada, digamos assim. Na descrição do movimento linear, a gente tem a aceleração x, que pode ser, por exemplo, constante, é um exemplo, ok? Mas eu tenho um equivalente à aceleração linear, como sendo a aceleração angular. A gente mostrou isso na última aula. A gente falou, a gente tem posição angular, a gente tem velocidade angular e tem aceleração angular. Eu estou considerando aqui o que acontece quando eu penso em uma aceleração angular constante. Se isso é verdade, eu posso mapear as equações do movimento de rotação com as equações do movimento linear. Veja aqui, ó. Então, a aceleração em x é igual a um símbolo AX, tá? É constante. Então, eu vou pensar em uma aceleração angular igual a constante. Ou seja, imagine que eu tenho um disco e que eu rodo ele cada vez mais rápido. Então, lembre que essa vai ter unidade de radianos por segundo ao quadrado. Muito bem. Se eu tenho a aceleração em x constante, a gente sabe que existe a equação Vx igual a V0x mais AXT. Então, uma equação equivalente existe para a rotação quando a aceleração angular é constante. No lugar da velocidade, entrou velocidade angular, e no lugar da aceleração linear, entrou aceleração angular, mas a equação é essencialmente a mesma. A gente mostrou como obter essa segunda equação na última aula. Claro, então você começa a ter um dicionário, né? Onde tem x, vai entrando θ, onde tem v, vai entrando o símbolo ômega de velocidade angular, e onde tem a aceleração linear, entra a aceleração angular. E assim você vai escrevendo, traduzindo, né, as equações da descrição linear para a descrição angular. Ok? Então isso que eu estou te mostrando aqui é um dicionário e como esse dicionário funciona. Eu estou usando o exemplo da aceleração constante, seja ela aceleração linear ou aceleração angular. Cada uma em uma coluna diferente. Então apareceu até a equação de Torricelli, ó, traduzida. Ou seja, existe uma equação de Torricelli para as coisas que rodam com velocidade angular constante? Existe. Tá? Até aquela equação que a gente acabou usando um pouco, que é da média das velocidades, tem um equivalente para a situação onde eu tenho a rotação, né? Ok? Em que plano ocorre a rotação descrita na coluna da direita? Essa é a minha pergunta. Ou seja, eu estou perguntando o seguinte, ó. Que Z é esse aqui? Tá vendo que em cada grandeza angular aparece um Z? O que Z é esse? O que ele quer dizer? Me informem aí. Seria um terceiro vetor, não? No caso de rotação, Ele está dizendo o que sobre a rotação? A rotação ocorre aonde? aí A não gente falou, saberia olha o que a dizer. gente falou. Em torno do eixo Z? Em torno do eixo Z, ou seja, em que plano? O plano o quê? No plano XY, não é isso? Então, em torno do eixo Z, você quer dizer a rotação está ocorrendo no plano XY.
Se a rotação ocorre no plano XY e eu uso a regra da mão direita, então o vetor velocidade angular vai estar na direção do eixo Z, como a gente mostrou nas figuras anteriores. Então é por isso que ele está colocando aqui o Z, está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou considerando aqui é que o giro está ocorrendo, né, no plano XY, e o eixo do giro é justamente o eixo Z. Então, se fosse uma rotação no plano XZ, então eu teria Y como subscrito na direita. Se fosse uma rotação no plano ZY, aí eu teria X como subscrito. E se não fosse em um plano definido, fosse uma combinação, então eu teria sempre algum tipo de índice aí para tomar conta disso. Okay? Então a razão que existe o Z aí é porque ele está dando como exemplo uma rotação que está acontecendo no plano XY. Observe que nesse caso o θ não tem nenhum índice, né? Não tem nada. Okay? Só quem tem é quem? O vetor velocidade angular e aí também o vetor velocidade, aceleração angular. Então a gente vai ter aí como grandezas, a gente não vai ter o ângulo como vetor, a gente vai ter sim a velocidade angular e a aceleração angular. Tecnicamente, isso faz com que o ângulo seja também uma quantia vetorial, mas a gente não vai tratar dessa forma. Ok? Muito bem, então esse dicionário pode ser expandido. Né? Então, como é que a gente expande ele? Voltando aí, eu estou dizendo o seguinte, ó, posição na descrição linear é x. E na descrição angular, como é que fica? Olha, eu vou chamar de θ. O que é θ? É o ângulo. Então, um está andando em linha reta, eu tenho aí como dar conta disso com x, o outro está andando ao longo de uma circunferência, eu tenho como dar circunferência de raio fixo, né? Então, eu tenho como dar conta da posição dele a partir do ângulo. Então, eu vou ter uma situação onde aqui é 0, geralmente no eixo x, e aí eu vou dizer 30, 60, 40, 90, assim por diante, vai aumentando o ângulo, tá certo? Então, eu tenho como dar conta da posição. Se eu tenho o x, eu posso pensar na velocidade, que é a derivada. Então, eu pego o x, derivo, vou ter a velocidade. Aí eu já estou chamando velocidade de vetor. Eu vou ter um vetor velocidade. Claro que esse vai ser um vetor na direção do eixo x, se for linear. Esse x é minha variável aí da conta do movimento. E o θ, como é que fica? A gente mostrou na última aula que se você deriva o θ, vai dar justamente a velocidade angular. Mas eu estou mostrando agora como vetor, porque a gente já falou, discutiu a necessidade dessas grandezas serem vetores, para que as pessoas de um lado do movimento concordem com as outras que estão do outro lado e estabelecem uma linguagem simples e eficiente entre os dois lados. Muito bem, se você tem velocidade, você também tem aceleração. A aceleração vai ser simplesmente a derivada da velocidade, então a aceleração angular vai ser a derivada da velocidade angular, como eu mostrei na última aula. Então, eu tenho aí a cinemática em uma dimensão, claro que existe uma correspondente cinemática angular para a rotação. E não para aí. A próxima coisa que a gente precisa para entrar, então a gente fez cinemática, agora vamos entrar em dinâmica, que é a segunda parte do nosso curso, sempre dinâmica. Na dinâmica, a gente falou sobre massas, não foi isso? Então eu tenho propriedade inercial. Na descrição linear, a gente chama isso de M. E tem um equivalente à massa na descrição angular? Tem. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, vou falar mais sobre isso mais tarde, mas a gente chama isso de momento de inércia. É a nossa tradução. Então, se eu tenho isso, olha o que acontece. Ó. Força é massa vezes aceleração. Aí eu vou perguntar, existe um equivalente à força na descrição angular? Ora, se existe, isso tem que ser a propriedade inercial multiplicado pela aceleração angular. Então, eu não sei de nada, mas eu sei isso. Se tiver, tem que ser. Então, eu vou entrar aqui com a segunda lei. A segunda lei, na descrição linear, fica força é igual a massa vezes aceleração. E a segunda lei, tá? Na descrição angular, vai aparecer a ideia do torque. O que é o torque? É a força, é o equivalente à força na descrição angular. E vai ser o quê? Vai ser igual a quanto? Olha, tem que ser igual à propriedade inercial, que é o I, multiplicado pela a aceleração angular. Então, está aqui. Então, eu começo a fazer mais traduções.
O que mais eu posso traduzir? Bem, a gente pode dizer o seguinte, ó. Momento linear, foi o que a gente estudou recentemente. A gente falou que P, que é o momento linear, é igual a massa vezes o vetor velocidade. Então, claro, vai ter um momento angular, que vai ser igual a propriedade inercial multiplicado pela velocidade angular. Então, como você vê, dá para ir fazendo as traduções. O que eu tenho mais interesse nesse momento é o próximo item, é a energia. E eu vou explicar por quê. A energia cinética na descrição linear é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa é a energia cinética. Agora só tem um negócio. Energia cinética é energia. Se energia é Joule. Ou seja, à direita, na descrição angular, eu tenho que a energia cinética fica 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Note aí o seguinte, que energia é energia. Então, o da esquerda tem que ser dado em Joule, o da direita tem que ser dado em Joule também. Note que para força eu tenho símbolos diferentes, está vendo? Então, não tem a mesma unidade. Para momento, eu tenho símbolos diferentes. Então, não tem a mesma unidade. Mas quando eu vou para energia cinética, energia é energia. Então, não vou ter esse negócio de energia cinética de um tipo linear, energia cinética angular. Eu vou ter energia cinética. A energia cinética, eu posso falar da energia cinética na descrição linear, ou posso falar da energia cinética na descrição angular. Mas os dois têm que dar Joule. E eu vou explorar essa ideia no próximo transparência. Muito bem. Note o seguinte, que a gente no finalzinho agora do curso falou de conservação. Existem duas coisas que são conservadas, que são para a gente muito importantes. Uma delas é o momento linear, a outra é a energia. Ou seja, tem o princípio de conservação para essas duas últimas linhas aqui, ó. Isso quer dizer que tem conservação do momento linear, mas também tem conservação do momento angular. Aí você fala, que diabos é conservação do momento angular? Olha, vamos usar sempre como muleta, né, para a gente se apoiar a ideia, as ideias que são da descrição linear. Então, o que é momento na descrição linear? É quantidade de movimento. Então, isso quer dizer que na direita, quando eu falo que o momento angular se conserva, isso quer dizer a quantidade de movimento de rotação vai ser conservada. E na última linha eu tenho, olha, a energia cinética que entra no sistema, que tem movimento linear, se conserva, mas eu também posso ter a situação que a energia que entra em um sistema que roda também se conserva. Alguns sistemas de transporte usam ônibus que guardam energia, tá? Tem uma roda bem pesada dentro do ônibus, na parte do maleiro, que ela roda. E você guarda energia ali. Ou seja, o ônibus vem andando com uma certa velocidade, tá? Aí, na hora de frear, o motorista faz o quê? Ele aperta o freio. Mas, em vez de ativar, tá, os freios ABS, esse ônibus não tem isso. Ele faz o seguinte, ele pega essa roda bem pesada e acopla ao sistema das rodas. Então, ele pega esse objeto que é bem pesado e acopla ele à rotação das rodas. Ou seja, o movimento do ônibus que roda as rodas vai também agora ter que rodar uma massa muito grande. E aí, porque vai rodando essa massa muito grande, o ônibus vai agora perder velocidade. E o que? A energia fica guardada nessa roda, né, de massa muito grande, que está lá, ó, dando voltas. Velocidade muito alta, velocidade angular muito alta. Depois, na hora de voltar a se movimentar, ele inverte o acoplamento e agora transfere o movimento de giro dessa roda, né, inercial que tem lá dentro,
transfere para as rodas e o carro começa então a ter movimento linear de novo. Então, é esse tipo de conservação que a gente está falando. Você pode guardar energia em um objeto que roda e recuperar ele mais tarde. Isso é dado justamente pela última equação. Agora, vamos ver por que isso acontece. Muito bem, aí eu tenho uma bolinha. A bolinha está indo para a direita em linha reta e tem uma certa velocidade. Aí você fala massa, tem energia cinética. Eu sei calcular. É 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Muito bem. E digamos que ela entra em um circuitozinho aí, um movimento sem atrito, ela vai entrar e começar a fazer um movimento de giro. Então, eu vou dizer, olha, mudou. Ela entrou aí em uma gavetinha que colocou ela em um circuito que fica dando voltas, também sem atrito. Então, agora a situação mudou. Está aí a bolinha. E eu pergunto, e energia cinética? Como é que fica? Então, a energia cinética continua a mesma, porque energia não pode ser destruída nem criada. Então, embora ela passou a rodar, tá, a energia cinética continuou a mesma. Então, vamos explorar isso. Muito bem. Velocidade angular é da descrição de rotação. Talvez fosse interessante eu observar como é que fica a expressão para energia cinética se em vez de velocidade eu usasse o conceito de velocidade angular. Ou seja, ó, eu tenho aqui ômega é definido como sendo um módulo da velocidade sobre o raio da trajetória. Isso quer dizer que eu posso isolar o módulo da velocidade e isso vai ter que ser igual à velocidade angular que multiplica o raio. Então, na energia cinética, eu posso substituir isso aqui. Vamos fazer isso. Então, muito bem. Tá, a expressão para energia cinética é 1/2 da massa velocidade ao quadrado. Então, no lugar de V, eu vou botar velocidade angular multiplicada pelo raio do movimento. Vai dar o mesmo valor. Então, eu coloco ali dentro. Note que isso vai ser o quadrado. Então, eu distribuo o quadrado aí para cada um dos itens. Então, minha energia cinética fica assim, 1/2 da massa Professor? R ao quadrado. Oi. Eu estava assistindo a aula anterior, senhor, e sobre esse exemplo também. Você estava respondendo a questão do atleta, né, do disco. Lançamento Foi. Aí eu tive a impressão de que o senhor tinha pedido para multiplicar o W ao quadrado por R, só que na resolução o senhor acabou fazendo uma divisão. Aí eu vou ter que olhar isso direitinho, viu? Para o senhor dar uma olhada. Aí eu posso olhar isso, viu? Ok. Então, eu vou ter aí, justamente, substituindo V por ômega vezes R, né? Então, aí eu boto o quadrado em cada uma das expressões, e aí eu vou rearrumar isso. Eu tenho aqui, à direita, a velocidade angular ao quadrado. Eu tenho 1/2. Então, isso aqui que está bem aqui, m vezes r ao quadrado, é justamente, está fazendo o papel do m na expressão de energia cinética. Olha, a energia cinética à esquerda, linear, ela tem a seguinte estrutura. 1/2 da propriedade inercial, que é a massa, vezes a velocidade, nessa descrição, ao quadrado. Eu estou muito perto disso aqui à direita. Eu tenho a energia cinética é igual a 1/2 de o produto de m por r ao quadrado multiplicado pela velocidade do sistema ao quadrado. Então, se eu pegar e chamar m r ao quadrado de propriedade inercial para o meu sistema, eu vou ter uma expressão que pode ser a tradução direta de 1/2 de mv ao quadrado. Como é que ela fica? Ela fica assim, Eu vou dizer que a energia cinética na descrição de rotação é 1/2 da propriedade inercial, que é o momento de inércia, multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. Se eu fizer essa conta, o valor vai dar exatamente o que está aqui à esquerda. Não mudou a quantidade de energia que eu tenho, porque a energia não se
Não se cria nem se destrói, ela só se transforma. Então, eu vinha com energia cinética, né, linear, agora eu vou ter uma energia cinética conforme o bichinho roda. Eu vou poder calcular isso aqui com essa expressão aqui à direita. Nessa situação, é equivalente eu usar a expressão da esquerda ou da direita. Eu vou ter exatamente a mesma coisa. Então, não tem muita razão de eu ter a expressão da esquerda ou a expressão da direita. Eu posso só ficar com a expressão da esquerda e esquecer esse negócio de momento de inércia e velocidade angular. Ok? Exceto por um problema. Tá? Então, energia cinética na descrição angular está aí à direita, ok? Muito bem. A energia cinética de rotação, tá? Tem essa expressão aqui. Eu vou dizer o momento de inércia, então, no slide anterior, foi definido como sendo a massa vezes o raio de rotação ao quadrado. Então, eu chamo isso de momento de inércia de um ponto material de massa m, que perfaz uma trajetória circular de raio r com velocidade angular ômega. Então está aí bem definido aí a energia cinética de um ponto material. Mas como eu falei, tem um problema. Eu não só tenho pontos materiais, às vezes eu tenho um objeto que não é um ponto material, que é, por exemplo, um corpo maior, né, um corpo estendido, tá? Ou seja, uma barra, pode ser um disco, pode ser uma estrela, pode ser qualquer objeto. E aí essa expressão aqui não valeria, porque ela foi pensada para a situação onde eu tenho uma pequena massa que roda ao longo de uma circunferência. Muito bem. Deixa eu passar aqui, depois eu volto para cá. Então, eu posso ter um corpo estendido. Tá aí um objeto que é uma barra. Ela está rodando. Essa barra tem uma certa massa m. E eu posso perguntar, se você tem uma massa m, tá, que está em uma barra e ela roda, e roda desse jeito que eu mostrei aí, qual é a energia cinética dessa barra? Aí você pode dizer 1/2 da massa vezes a velocidade angular. Porque a gente está acostumado a isso. Só que olhe o problema de falar isso. Então tá aí a minha sugestão. K é igual a 1/2 da massa velocidade ao quadrado. Interrogação. Eu não sei se funciona. O problema está quando eu venho pegar a velocidade. A velocidade é diferente para cada ponto da barra. Então eu tenho o seguinte, ó. Na extremidade, na pontinha, a barra tem uma velocidade linear muito grande. Mais para dentro, a velocidade linear vai diminuindo, até que, essencialmente, o ponto central ele não tem velocidade linear. Ele fica rodando em torno dele próprio. E do outro lado, eu tenho as velocidades aumentando, mas em sentido contrário. Ou seja, se eu tentasse usar aquela expressão de 1/2 da massa da barrinha vezes a velocidade ao quadrado, eu tenho um problemão. Que eu não sei qual velocidade eu vou usar. Ainda existem outros complicadores. Aqui eu estou mostrando primeiro um exemplo onde a barra está girando em torno do seu centro. A barra também podia girar em torno de uma das extremidades, ou qualquer outro ponto. Ou ela poderia girar sobre um ponto que não está nem em cima da barra. Isso é possível. A gente vai ver em um exemplo mais tarde. Ok? Então, eu vejo que não só a velocidade para cada ponto da haste é importante, mas também em torno de que eixo essa haste está rodando. Então, essas são duas coisas que são complicadores. Aí, como é que eu saio dessa situação? Eu posso pensar no seguinte, ó. Quando o corpo rígido está em movimento circular, cada parte possui uma velocidade diferente. Pergunta, como obter a energia cinética de forma simples? Nosso plano,
tá? Eu vou utilizar justamente a ideia da velocidade angular. Então, note que com aquela velocidade que eu mostrei no slide anterior, essa barrinha está girando para vocês, né, na tela, no sentido anti-horário, que eu não vou usar horário e anti-horário, porque vai causar confusão, depende de que lado da tela você está. Eu vou dizer, olha, ela tem, essa haste tem uma velocidade angular saindo da tela. Velocidade angular é uma coisa que está traduzindo a ideia de, olha, está dando tantas voltas por segundo. Isso quer dizer que se a ponta da haste dá 2 voltas por segundo, o meio também dá, o centro também dá, a outra ponta também dá. Ou seja, a haste toda dá 2 voltas por segundo. Isso quer dizer, então, que eu não tenho, como no caso da velocidade linear, uma mudança para cada ponto da haste. Com a velocidade angular, eu tenho o mesmo valor para a haste toda. Ou seja, eu poderia usar esta expressão para energia cinética se eu soubesse o momento de inércia dessa haste que gira. Ok? Como é que eu faço isso? Tá? Observe que todos os pontos possuem a mesma velocidade angular. Isso pode facilitar a tarefa de calcular a energia cinética. Muito bem. Como obter esse momento de inércia, tá? Então, eu sei obter o momento de inércia para uma pequena massa. Como eu mostrei, uma pequena massa, eu multiplico, ó, a momento de inércia vai ser o valor da massa vezes o R, o raio de rotação, elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer isso. Eu pego a minha pequena haste e divido em pequenas massas. Cada uma dessas pequenas massas está rodando a uma distância diferente. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, o momento de inércia vai ser o momento de inércia de cada uma das pequenas partes da barra. Cada uma dessas pequenas partes, tá, é um dm. E o momento de inércia dessa pequena parte vai ser justamente a massa vezes o r ao quadrado. Se eu tiver, né, souber a expressão, tá, que mostra como é que a massa é distribuída ao longo da haste, ou seja, eu posso perguntar assim, essa massa é toda em uma ponta? Ela é toda em outra ponta? Ela é mais no meio? Ela é toda por igual? Ela vai aumentando conforme eu vou andando na haste? Qual é a situação da massa em função da posição? Então, se eu tiver alguma função que atrele a massa à posição, eu posso fazer a derivada disso e eu vou ter o dm. O dm vai ser a derivada do f, que é função de r, multiplicada pelo dr. Aí eu posso substituir e fazer a conta. Essa é a ideia da minha inércia. Ok? Então, daqui a pouco eu vou... Vamos fazer logo isso aqui em termos de exemplo. Observe o eixo de rotação desse objeto. Então, qual é o eixo de rotação desse objeto? É justamente um eixo que passa pelo centro. Então, eu botei o ômega bem na posição do eixo de rotação. Isso é comum. Você mostrar, né, a posição de rotação usando o vetor velocidade angular. Muito bem. Então, exemplo aqui, ó. Considere as barras abaixo, que se encontram em rotação em torno do eixo definido por ômega, tá? Determine o momento de inércia de cada uma das barras. Obtenha a expressão algébrica, sendo a densidade da barra constante. Então, vou considerar a densidade constante. Então, vamos tentar fazer esse exercício junto. Muito bem. Então, note aí que eu tenho uma massa M, o da esquerda, tá? E aí, ó, o valor de R, tá?
Ok, estamos aí. Então, o que a gente está pedindo aqui? Para calcular justamente o momento de inércia. Como é que eu calculo isso? Então, para o item A, o momento de inércia vai ser um I maiúsculo. Eu vou simplesmente dizer que isso vai ser a integral do DI, de uma pequena parte. Acontece que uma pequena parte, eu posso dizer o seguinte, olha, a minha barra, vou colocar um desenho aqui à direita, vou botar aqui a minha barra, tá? Então, eu vou começar a pegar um pequeno pedaço da barra. Então, eu vou pegar este pequeno pedaço aqui. Esse pequeno pedaço, eu vou dizer um dm, ok? Está girando em torno do eixo aqui, então o eixo de rotação é aqui, que isso aqui é justamente a posição do meu ômega. Essa distância aqui, eu vou chamar de R minúsculo. Esse R minúsculo pode ir até um valor máximo, como o meu círculo aí tem raio R, ele pode ir até um valor máximo de mais R e pode ter um valor mínimo de menos R. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu sei que a inércia, né, uma antinércia, é a massa vezes o raio elevado ao quadrado, então eu vou colocar aqui, ó, dm, que é a massa do meu objeto pequenininho, vezes o r pequeno ao quadrado. E eu vou fazer a integral, como é em dm, é sobre toda a massa do objeto, então você pode até botar um m aqui. Por enquanto, esse m não faz muito sentido. Muito bem. Como é que a gente vai fazer, então, para fazer esse integral aqui? Observe o seguinte. Tem várias formas de pensar sobre isso. Uma coisa que ele falou o seguinte, olha, a barra tem massa uniformemente distribuída. Então, massa é distribuída uniformemente. Ok? Então, isso veio do enunciado. Tá? Então, eu posso usar isso para resolver justamente essa conta. Isso vai me dizer o seguinte, olha, se eu pego um pequeno pedaço aqui, que é um dr, tá? Eu vou ter o seguinte, a densidade, então tanto faz você dizer, olha, a densidade, eu vou usar um símbolo de ρ, eu vou chamar isso de densidade linear. Ou seja, como é uniforme, eu posso pegar o valor, a densidade sempre é massa sobre volume, né? Então, se é linear, essa massa sobre volume é densidade linear, desculpa, é densidade volumétrica. Se eu quero a densidade linear, eu vou justamente dividir a massa, ó, o tamanho da haste é quanto? É 2 vezes R, não é isso? E como ela é uniforme, esse valor que dá aí tem que ser a mesma coisa que dm sobre o meu dr. Muito bem. Isso aqui é legal pelo seguinte, eu obtive aqui, então, massa é 1 quilo, raio é 1 metro. Quanto é que dá o valor de ρ? 1 quilo para massa, meio. Então, ρ vai ser meio quilo por metro, ok? Então, meio quilo por metro também é o valor de dm sobre dr, porque a barra é uniforme. Logo, eu posso dizer o seguinte, ó, o dm vai ser justamente meio quilo por metro vezes qualquer dr que eu tenha. Então, note aí que esse ρ aqui é uma constante. Então, eu posso voltar aqui e substituir. Eu vou ter o seguinte, ó, a integral agora vai ser ρ dr vezes o r elevado ao quadrado. Ó, uma coisa que eu queria observar. É tradicional, quando você calcula o momento de inércia, escrever o dm na frente. Então, eu sei que na matemática sempre se coloca o dx, dy, seja lá, d qualquer coisa lá no final.
Mas por razões históricas, quando você vai calcular o momento de inércia, geralmente se coloca o dm na frente. Então é por isso que eu coloquei o dm na frente. Se você quiser colocar no final, tanto faz. Ok? Então eu tenho essa expressão aqui. Eu vou passar então para a próxima página. Alguém quer fotografar isso? Vai estar na gravação também, viu? Vocês podem olhar lá. Muito bem. Então, eu tenho justamente o momento de inércia, vai ser igual a... Coloco o ρ, que é constante, em evidência do integral. Eu tenho r ao quadrado vezes o dr. Ok? Nesse Muito caso, o bem. ρ fica fora da integral porque ele é constante, né? É constante, eu vejo para constante. Ok? Então, eu tenho aí que fazer essa conta. Dá R elevado a 3 dividido por 3. Aí eu vou ter r elevado a 3, então ρ vezes o r ao cubo, dividido por 3. Onde aqui eu já substituí o raio da barra. Se eu tiver... É o raio, não, eu substituí muito cedo. Deixa eu mostrar aqui para vocês por quê. Tá aí. Então, eu tenho que fazer minha integral, tá? Então, eu posso tomar a minha integral... aí vai depender do meu referencial que eu vou pegar aqui. Se eu colocasse a minha barra aqui... eu teria... tá bom. Então, eu botei aqui 0, por exemplo, e aqui 2R. Excelente pergunta. Se eu fizer, eu vou escolher aqui o sistema de coordenadas zerado aqui, ó. Como a gente colocou na imagem aqui. Então, eu vou escolher assim. Esse aqui é o meu 0. Esse aqui vai ser R. E esse aqui é menos R. Você vê que onde eu coloco o meu eixo de rotação vai fazer diferença na minha conta. Ok? Então, por enquanto, eu vou deixar só a expressão aqui, ó, I é igual a R ao cubo sobre 3. E aí você tem os outros exercícios B e C, que eu não vou responder hoje, eu respondo amanhã. Vou deixar aqui encaminhado para vocês. Muito bem. Agora, a gente descobriu o seguinte, o que a gente descobriu? Que, olha o que a gente descobriu. Para um ponto material, deixa eu colocar nesse cantinho aqui. Então, ponto material, eu posso dizer que o momento de inércia vai ser a massa vezes o raio da trajetória elevado ao quadrado. Ok? E eu descobri, se eu tiver que calcular a energia cinética de um objeto, eu vou ter que a energia cinética vai ser igual ao meio de I velocidade angular ao quadrado. O sistema para calcular o momento de inércia, I, para qualquer outro objeto que não seja um ponto material, vai ser simplesmente
a integral de dm ao quadrado por todo o objeto. Com isso, eu posso usar a expressão de que a energia cinética é igual a 1/2 da velocidade angular, dando aquela simplicidade que eu buscava. Então, sempre que eu quiser usar a expressão para energia cinética 1/2 de ômega ao quadrado, eu preciso do momento de inércia do objeto, e o momento de inércia é obtido dessa forma. Tá? Agora, a gente viu o seguinte, que o momento de inércia, o valor do momento de inércia vai depender, tá, do eixo de rotação. Onde é que eu escolho o eixo de rotação? Cada objeto vai ter, então, um momento de inércia diferente. Eu fiz aqui um exemplo à esquerda da situação onde eu tenho o momento de inércia de um objeto que que é uma barra, que pode ser descrito como se fosse uma linha. Eu posso utilizar outras configurações. Em alguns livros, há uma diferença. Então, em alguns livros, eu acho que o livro de vocês usa essa convenção. Ele fala o seguinte, ó, lambda é igual a dm sobre L. Ele vai dizer que o sigma é um dm sobre um dA, e o ρ, ele às vezes considera como sendo dm sobre o volume. Isso permite eu calcular momento de inércia de objetos que parecem uma linha. Okay? Esse aqui permite eu calcular momento de inércia de objetos que parecem uma área. E esse aqui permite eu calcular a momento de inércia de objetos que têm um certo volume. Então, por exemplo, aqui. Então, essa aqui é a convenção do livro de vocês. O lambda, note que o lambda vai ter unidade, então a unidade do lambda vai ser igual a quilograma por metro. A unidade do sigma vai ser quilograma por metro quadrado. E a unidade de ρ, tá? Eu vou colocar aqui à direita, faltou espaço. A unidade de ρ vai ser quilograma por metro cúbico. Ok? Então, isso aqui vai permitir, sempre que é uma questão, peça que você calcule o momento de inércia, ele vai dar como é que a distribuição de massa é nesse objeto. Se o objeto for uma linha, eu tenho essa situação, a de cá e a de cá. Nós não vamos considerar não vamos concentrar em todas essas distribuições. A gente vai concentrar principalmente na densidade linear. Na situação onde eu tenho alguma coisa que é um fio, um cabo ou algo desse tipo, tá? Uma barra. Se você souber fazer essa, você vai entender como é que as outras são feitas, mas a complexidade matemática é mais baixa na primeira. Ok? Muito bem. Você geralmente não precisa fazer essa conta para os casos mais padrões, porque existem tabelas que vão dizer para você qual é o momento de inércia. Então, deixa eu voltar aqui. Muito bem. O momento de inércia, tá, de diferentes objetos é dado aqui à esquerda, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter aí diferentes objetos com diferentes momentos de inércia. Eu não terminei aquela conta lá, ainda vou terminar. Tá? Então, eu vou ter, ó, essa situação de cá. Então, você não precisa fazer essas contas todas